Damos graças, Senhor, por estar em tua presença, por tua bondade. E neste momento, Senhor, estamos todos diante do Senhor. Cada um com o coração contrito, espera e ansiando por tua verdade, por tua palavra. Neste momento, nós estamos pedindo pela comunhão com o Senhor, pela comunhão com o teu Santo Espírito, aquele que vai nos guiar nesses últimos dias. Que rogamos que a cada abrir da tua palavra, que ela nos preencha, cada parte, Senhor, vazio do nosso coração. É que possamos juntos, Deus, celebrar o teu nome. É que possamos juntos, Deus, ser sedentos da tua palavra. Peço que o Senhor cuide de todos, de cada um dos irmãos. Cada vez que eles abrirem a tua palavra, cada vez que eles estudarem as postas batismo, ou qualquer livro de profecias, que o Senhor possa restaurá-los e colocar todos nós, cada dia mais diante do Senhor. Para que um dia nós possamos ver a tua face. Peço que o Senhor nos perdoe e nos conduza nesses estudos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmã Claudinete, por essa oração. Que todos nós possamos reforçar ainda mais nossa comunicação com o Pai Celestial. Então, gente, hoje eu quero resumir para vocês a lição da próxima semana, começando aqui na parte do sábado. Antigamente a lição de sábado tinha dizendo assim, sábado à tarde, mas agora é só sábado, que a gente pode estudar também no começo do sábado, no começo do dia. Então, nas semanas anteriores, nós estudamos sobre sinais da divindade de Jesus, né? E também sinais que apontavam o caminho. Então, nós vimos na primeira semana esses diversos milagres que Jesus fez ao longo do livro, e depois sinais que mostravam que Jesus era Deus. Então, nós percorremos todo o livro de João, do começo até o final, e agora, na lição 3, na terceira semana, nós vamos voltar para o começo de João, para nós analisarmos a história de fundo, o prólogo. Como é que João começou o seu livro? De que maneira João decidiu apresentar para os seus leitores a história de Jesus? Todos os outros, Mateus, Marcos e Lucas, eles já começavam a história de maneira direta. Mateus decidiu começar contando a genealogia de Jesus, para mostrar que Jesus ele pertencia ao povo de Israel, a ligação de Jesus com os hebreus. E Marcos e Lucas começavam mais ou menos do mesmo jeito. Marcos já começou a história de Jesus já na ação. Do batismo ali, já começou Jesus no deserto e assim já começou Jesus em ação, em movimento. E Lucas decidiu contar de maneira mais detalhada o processo do nascimento de Jesus, como foi ali a questão de Maria, a questão de Isabel e tal. Então Mateus decidiu começar mostrando a ligação de Jesus com o povo judeu. Lucas decidiu mostrar todo o contexto em que Jesus nasceu, onde ele nasceu, como era a família de Jesus, aquelas histórias ali da infância, do nascimento. E Marcos começa já a partir da ação, a partir do ministério de Jesus em si. Ele não vai se demorar na infância, nem no nascimento. Ele já começa do ministério para frente, sem muita cerimônia. Só que João, ele tenta começar de uma maneira ainda mais devagar. Ele vai fazer toda uma apresentação, todo um contexto da divindade de Jesus, mostrando um tema que ele vai repetir ao longo do livro, que Jesus é Deus e que ele é um com o seu Pai. Esses dois princípios vão nortear todo o Evangelho de João. Várias vezes Jesus vai repetir isso no Evangelho e várias vezes ele mesmo vai comentar durante o livro esses pontos. Você percebe que às vezes em algumas partes do livro tem comentários de João, né? Quando Jesus termina de falar com Nicodemos, Jesus diz assim: então assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí Jesus para de falar ali, aí João começa.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse trecho aí já é João falando. Então, várias partes desse livro, João comenta, ressaltando essa ideia que ele começou apresentando no início do livro. Então, o que é que João aborda nesse começo do livro? Ele aborda algumas verdades importantes sobre Jesus, verdades que nos levam a uma época antes mesmo da criação do mundo. Então ele vai voltar lá do começo, lá do início de tudo. Os outros evangelhos já começavam da história de Jesus mesmo, da história terrestre, e João ele vai voltar para coisas antes da criação do mundo. Então, essa abertura desse livro, ela já dá para o leitor a certeza de que Jesus é o Messias, coisa que os personagens do livro não tinham. Os discípulos não tinham essa noção. Os fariseus não tinham. As pessoas com quem Jesus entrava em contato não tinham essa noção. Mas o leitor do livro já sabe. Então, o leitor do livro já sabendo que Jesus é o Messias, cada história, cada etapa, a gente vê os sinais, a gente vê a prova de que ele é Deus. A prova de que ele é realmente o Messias, o Salvador. Então a gente já sabe disso, os personagens não. Então a gente vai acompanhando a maneira como esses personagens vão descobrindo isso, certo? Então nós vamos estudar nessa semana os primeiros 18 versos do Evangelho de João. João 1, do 1 ao 18. Nós vamos ver que Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Provavelmente vai ter aquela relação lá com o livro de Provérbios. No livro de Provérbios tem um capítulo lá que fala da sabedoria. A sabedoria estava com Deus na criação, fazendo todas as coisas, e nós fazemos a relação da sabedoria com o Verbo, que é Deus. Tudo que Deus criou, Deus fez pela sua palavra. Tudo que Deus fez falando. Só o ser humano que Deus fez com as próprias mãos. Mas tudo no mundo, tudo no universo, Deus fez com a sua palavra. E lá em João diz que essa palavra era o Verbo e o Verbo era Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, não vou entrar em mais detalhes. Toda essa parte aqui da encarnação do Verbo, João 1, do 1 ao 18, nós vamos estudar essa semana. Então nós vamos ainda ter ainda mais certeza da divindade de Jesus e o quanto ele está sobre todas as coisas. Um nome que está acima de todo nome. Amém. Um nome que faz a diferença na vida de quem escuta. Um nome que faz a diferença na vida de quem invoca. Um nome que transforma a vida de cada um com quem entra em contato. Amém. Esse nome, o nome de Jesus, ele tem poder. Ele tem poder para restaurar a sua vida. Ele tem o mesmo poder que ele teve para criar o universo, ele tem para recriar o seu coração, para recriar a sua vida. E se você acredita nesse nome, se esse nome já fez a diferença um dia na sua vida e você quer que faça diferença hoje, então vamos orar e vamos pedir para que Jesus possa estar no nosso coração. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse sábado. Muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa e que nós vamos estudar essa semana sobre o Verbo, sobre a criação do mundo, sobre a salvação que o Senhor nos oferece de graça e que pedimos, Senhor, que esse nome tão precioso, que nós possamos carregar ele no nosso peito, no nosso coração e levar ele para onde a gente for. Amém. Que as pessoas ao andarem conosco possam ver a influência desse nome em nossa vida. Amém. E esse nome, que é poderoso, possa nos salvar, possa nos restaurar, possa nos santificar no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.